aulinha de Brasil, os machos estão fraquinhos, estão demais, faz horas que os machos não representam bem. Gente, vamos fazer a nossa aulinha de história do Brasil hoje, tá? Tanto do período colonial, como a gente falou pra vocês, são períodos longos que a gente vai trabalhar ao longo desses resumões, e a gente fez um senhor de um resumo hoje, porque era assunto pra caramba pra nós tratar, mas a gente fez um grande esforço. Acho que vai dar certo, porque a gente separou em tópicos bem curtos, assim, daquele pique de que, vocês vão observar, a gente vai disponibilizar para vocês o slide, tudo vai estar disponível. Vocês já tiveram aula específica de cada período que a gente vai trabalhar aqui com vocês. Mas, em específico, a gente procurou dar uma ênfase mais forte ao processo de colonização, os ciclos econômicos, processo de escravidão e resistência, e aí durante o Império ali tudo mais, porque Império, sem sombra de dúvidas, é talvez o período, junto com a Primeira República, que mais caem na prova da URGS. Tá? Colônia cai bastante também, Brasil em si, mais da metade da prova, muito provavelmente, mas Império, trabalhando principalmente a questão da escravidão, é muito forte o Império dentro da prova da URGS, sempre foi na realidade. Certo? Então a gente é uma aula super importante para mais como guia para vocês, mais como um mapa, não sei lá, não sei dizer muito bem, mas mais como um guia de estudos para vocês focarem durante agora essa reta final. A gente sabe que as questões da URGS elas são bem diferentes das questões da prova do Enem. Então, principalmente essas questões de história do Brasil, elas são bem diferentes, tá? Elas são mais diretas nos conteúdos. Por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês, tá? Por exemplo, nós estamos falando sobre o Enem, ele vai te colocar um texto sobre uma reportagem de um escravizado fugido em tal momento e coisa e tal. Ele vai te perguntar para tu interpretar aquela questão a partir do anúncio, certo? A URGS não. A URGS vai trabalhar o contexto histórico em si, certo? Ela não vai buscar tanto a tua interpretação do texto, ela vai buscar o teu conhecimento a partir daquele período histórico. Então é algo que eu acho que vocês têm que observar, não só para essa do Brasil, mas o Brasil por ser mais recorrente, tá? Mas de todas as partes da história que vocês estão vendo aqui com a gente. Beleza? Quer falar alguma coisa, Marcelinho? Toca a ficha. Alguém tá com uma dúvida, alguma coisa que vocês querem tirar de coisas da aula passada, gente? Tudo ok? Então tá. Então, tu quer dar esse mapinha aqui, Marcelinho? Tu que colocou? Cara, foi eu que dei a ideia de colocar essa imagem do slide aqui. Na verdade, ela é um contexto geral da América Latina, que a gente não falou tanto na última aula de história contemporânea, nem de história moderna, acho que não foi muito falado. Mas é só para vocês terem uma ideia que a América Latina, o contexto de Brasil, está muito ligado ao contexto da América Latina, tanto no período colonial, como no período da independência e também no período do início das repúblicas da América Latina e o período do Brasil imperial. Então, é sempre importante a gente ter noção de que alguns contextos de que o Brasil estará enfrentando, tanto da independência, estará em volta do contexto de América Latina. Na colonização também não é diferente. O período colonial vai ser muito semelhante no período de arranjo do colonialismo, de crise do colonialismo da América Latina, como também no Brasil. Tá? Então é só para vocês terem uma ideia e não deixarem de notar essas semelhanças. E indicamos para vocês, se quiserem dar uma aprofundada, verem as aulas de América Colonial Espanhola, tanto os processos de independência também, que são aulas bem importantes, bem interessantes. Gente, então sobre o período colonial, tá? Do século principalmente 16 e 17, o período inicial de exploração, a gente tem que entender que a colônia, o Brasil, o que a gente conhece como Brasil hoje, está inserido num processo de expansão marítima de Portugal. Portugal se expande por ser um dos primeiros, ele é o pioneiro nesse processo de expansão, não por nada. Ele é o pioneiro devido ao processo de centralização do poder prematuro que ele vai ter com a Revolução de Asvis em 1385. Vai ser o primeiro país a se centralizar e formar um prelúdio do que a gente vai chamar de reino absolutista. Então isso impede. As pessoas perguntam, por que Portugal? Gente, se tu pega um mapa da Europa, Portugal é um
desculpa se tem um português aqui, mas Portugal é um pedacinho do nada, vem de quindim, azeite de oliva e vinho do Porto, não tem muita coisa em Portugal para plantar, é ruim. Portugal é um país muito pequeno, muito insignificante, inclusive, dentro do cenário internacional. Então, o que leva esse pequeno país a se expandir territorialmente em detrimento dos outros locais? Como, por exemplo, muito mais forte, como França, Espanha ainda não, porque não estava, literalmente não estava centralizado. Mas França, Inglaterra, por exemplo, os próprios Países Baixos. Porque Portugal foi o primeiro país a se tornar um reino absolutista na Europa. Certo? Com a Revolução de Avisa em 1385. Aí a gente vai ter todo o desenvolvimento, conquista de Ceuta em 1415, conquista do Cabo da Boa Esperança 1488, Vasco da Gama nas Índias 1498, chega o Brasilzão aqui já com os tratados de Tordesilhas, lembrem-se sempre disso, então por isso que não dá para chamar de uma descoberta, porque em 1494 já se tinha o Tratado de Tordesilhas, já sabia que tinha alguma porcaria aqui dentro no meio, que é as terras que a gente vai conhecer como Brasil posteriormente. Tanto que quando Pedro Álvares Cabral vem para o Brasil, a frota de Cabral, se tu junta todas as frotas marítimas anteriormente criadas, pega lá Vasco da Gama, Ceuta, Bartolomeu Dias, o próprio Colombo, se junta todas essas, não era maior que a de Pedro Álvares Cabral. Então já foi um processo, já foi uma expedição de reconhecimento desse território que era português, aqui dentro da parte leste do Tratado de Tordesilhas. Mas continuando, gente, entendendo, o Brasil estava nesse contexto, o território do Brasil estava nesse contexto do que a gente conhece como mercantilismo, essas políticas econômicas do absolutismo. Dos anos 1500 a 1531 seria a data certinha, mas tá aqui 1530 para não ser tão exato. A gente vai ter a exploração do pau-brasil como principal produto de exportação, digamos assim, como produto interessado do mercantilismo português de exportação aqui do Brasil, certo? Como é que ocorria essa exploração do pau-brasil? Através do escambo com populações indígenas nas feitorias. O que eram feitorias? É muito importante você saber. As feitorias eram um sistema que Portugal já utilizava em toda a costa africana de entrepostos comerciais. Eram locais que as populações nativas do continente africano, as diversas etnias, chegavam e trocavam produtos com os portugueses. Eles vão se utilizar igualmente da mesma tática aqui no Brasil, só que em vez dos africanos eles vão se utilizar com as populações indígenas, certo, gente? Dentro dessas trocas comerciais é fundamental a gente saber do papel dos mediadores indígenas com os europeus. Normalmente esses mediadores, conhecidos ou como degredados, que eram condenados portugueses ou europeus que eram largados na costa brasileira e viviam com os indígenas, ou morriam pelos indígenas, e eram levados, eles aprendiam a língua, se casavam muitas vezes com indígenas e se tornavam mediadores importantes. Além disso, os próprios filhos desses degredados ou próprios filhos que vão nascer da relação entre portugueses e indígenas vão se tornar importantes mediadores nesse processo, não só no processo de colonização do Brasil, mas de toda a América. Lembrem-se, a própria Pocahontas é um exemplo muito clássico dessa mediação, a Malinche dentro da conquista de Cortés no México, e aqui no Brasil a gente tem muito forte a figura da Caramuru, que é casada com Caramuru e agora me esqueci o nome. Tá? Mas tem a filha do próprio João Ramalho, que vai ser um português importante dentro desse processo, que ele casa, a própria filha do Tibiriçá também se casa com essas figuras. Então esses mediadores se tornam figuras super importantes nessa negociação. Dentro da administração colonial, gente, principalmente vai perdurar a partir de 1530, no momento que Portugal começa a perder a força dentro do Extremo Oriente, nas possessões do Extremo Oriente, na Índia, na Ásia, na China, e começa a virar a visão, digamos assim, para a região das colônias da América. Isso, Portugal inicia um processo realmente de colonização. A partir disso, ele busca uma administração colonial. Primeiro com os governos gerais, tá? O governo geral é a forma de administração da coroa portuguesa no Brasil, certo? É ele que vai controlar, inclusive, as capitanias hereditárias. O que são as capitanias hereditárias? São porções gigantescas de terra, tá? Não é uma porçãozinha, gigantescas de terra,
Muito boa pergunta, Jenny. Ali, só segurando a questão da capitania hereditária, vamos responder a perguntinha da Jenny. Portugal, desde quando. Isso é um fator que mostra o processo de centralização. Quando eles se centralizam, eles iniciam um processo de desenvolvimento tecnológico por uma marítimo, certo? Justamente por Portugal não ter nada, Portugal tinha que dar um jeito de criar formas de conseguir grana dentro desse. E uma das fórmulas era encontrar uma nova localidade, uma nova rota para o comércio com as Índias, que foi bloqueado justamente em 1454 ou 13, eu nunca me lembro a data certinho, da conquista de Constantinopla, certo? E aí se busca esse processo, porque eles costeiam toda o continente africano e chegam nas Índias, mas isso só em 1498, certo, gente? Mas, inclusive, se tinha uma... É mítico, tá? Nunca se descobriu evidências dessa escola de Sagres, que seria uma escola naval do Reino de Portugal, que desenvolveu diversas tecnologias, ou pegou tecnologias, por exemplo, dos árabes, como o astrolábio, como a própria bússola, como a própria as velas, que também tinham origem árabe bizantina, muita troca cultural com os navegadores do Mediterrâneo, sobretudo Gênova e Veneza. Inclusive o próprio Colombo, ele não era português, ele não era espanhol, ele era italiano, genovês. Então havia essa troca cultural e tecnológica muito importante nessa região da Península Ibérica, certo? Não é à toa que Portugal vai ser o primeiro, a Espanha vai ser o segundo, Catalunha é um importante centro de navegação também. Marcelinho, quer falar? Pode terminar, depois eu complemento. Isso, e daí se surge todo esse desenvolvimento. Mas nota, Jenny, porque por isso que eu falo que é importante a tua pergunta. Só foi possível o desenvolvimento dessa tecnologia a partir de um governo centralizado. Isso que eu quero que vocês entendam não só para Portugal, gente, mas para todos os processos de colonização europeu. Para tu ter expansão marítima, tu tem que ter absolutismo, certo? Por que Espanha? Por que demora a Espanha um pouco mais? Porque o casamento dos reis católicos, que é o eixo fundacional da Espanha, vai ser posterior. Por que na Inglaterra é mais demorado? Porque o absolutismo inglês vai ser só a partir de Henrique VIII no século XVI. Por que a França vai ser tão tarde? Porque também o absolutismo francês, o maior exemplo é o Rei Sol, só no século XVII, para vocês verem quanto tempo demora. Então, para tu ver, por isso que a gente diz como é que a gente... Puta, com P, me esqueci o nome. Não é protagonismo, é o pioneirismo português. Porque foi o primeiro país a se centralizar politicamente. Certo, gente? E esse absolutismo, gente, ele é exatamente a ligação da família real, das coroas, com os mercadores, que é a ascensão justamente da classe que desde a Idade Moderna está avançando, que é a burguesia. Então, os recursos que muito vão ser utilizados para essas colonizações vão ser parte da burguesia, investimentos da burguesia, que é a classe que está ascendendo ao poder. O absolutismo é justamente isso, a ligação das coroas, das famílias reais, com os mercadores que já estavam angariando e recolhendo riquezas no comércio atlântico e no comércio com o Oriente. Bueno, gente, muito boa a tua pergunta, tá, Jenny? Acho que ajudou bastante também a gente abrir para outros processos de colonização. Gente, é importante a gente trabalhar com os processos de administração colonial, tá? Capitanias hereditárias. O que é capitanias hereditárias? Capitanias hereditárias eram grandes porções de terra que os governadores gerais delegavam a privados, ou seja, pessoas particulares, para colonizar, conquistar o território, evangelizar a população indígena, defender o território e distribuir as sesmarias, que eram pequenos lotes de terra que depois vai se tornar normalmente os grandes engenhos, tá? De açúcar. Normalmente vai se tornar os grandes engenhos de açúcar. Obviamente, porque isso tinha dado certo, tá? Nas outras colônias portuguesas, como Cabo Verde, Ilha da Madeira, Ilha dos Açores. Só que o tamanho de Cabo Verde, Ilha dos Açores, não dava... Se juntasse todas, não dava um terço de uma capitania hereditária. Então, obviamente, aqui no Brasil isso deu muito errado, certo? A única que deu certo foi São Vicente, que era a capitania do Martins Afonso de Souza, que era o governador geral, então ela tinha um financiamento próprio do Estado.
e a outra foi do Duarte Coelho, essa sim, de Pernambuco, que vai se tornar a principal capitania hereditária do Brasil. Não é à toa quando os holandeses vêm para o Brasil, eles tentam conquistar Pernambuco, que é conquistam inclusive Pernambuco, que é a principal capitania hereditária do Brasil, certo? Câmaras municipais, gente, se a gente tem como governo central, governo metropolitano, a capitania hereditária e os governos gerais, o governo local das próprias localidades eram as câmaras municipais. As câmaras municipais é muito semelhante aos cabildos, tá? E é inclusive um local onde a elite brasileira ou a elite colonizadora vai ter predominância, um poder local. É dentro dessas câmaras municipais que não dá para dizer um sentimento de nacionalismo, mas um sentimento anti-metrópole vai se desenvolver ao longo de toda a colonização. Os homens bons eram esses que na América colonial espanhola a gente chama de criollos ou criollos. Vai ser mais ou menos os homens bons aqui. O que eram? Os brancos ou mestiços, mais embranquecidos, filhos de português, nascidos no Brasil, certo? E o Conselho Ultramarino vai fazer muito semelhante à figura do que é o Real Conselho das Índias na América Colonial Espanhola. É a instituição que administra a colônia, mas da Espanha, mas de Portugal, certo? O Conselho Ultramarino não é no Brasil, ele é em Portugal, certo? Então a gente pega rei, tá? Vamos fazer uma escala. Rei, Conselho Ultramarino, Governador Geral, Capitania Hereditária, homens bons, certo? Jenny, é muito difícil a gente trabalhar com burguesia no Brasil, vou te dizer sinceramente, até o século XX. É muito difícil a gente trabalhar com burguesia, certo? A gente tem um pequeno desenvolvimento na pequena república, mas burguesia, como tem na Europa, é muito difícil a gente entender como burguesia aqui no Brasil, certo? Beleza? A gente tem comerciantes, mas eram comerciantes. Burguesia é muito difícil de trabalhar, certo? Até porque a gente tem que entender que a sociedade no Brasil, eu vou explicar depois dentro da questão da cana-de-açúcar, ela tem uma pegada um pouco diferente. Gente, eu estou me passando muito no tempo, eu vou tentar ser um pouquinho mais rápido. Então, das invasões estrangeiras, lembrando, a gente tem a França Antártica, tá? Que é o período que os huguenotes franceses, os calvinistas franceses, dominam a região da Baía do Guanabara. É dentro do contexto, inclusive, da Guerra dos Tamoios, entre os Tupinambá e os Tupiniquim, e é o que resulta, mais ou menos, também no processo da criação da cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro, certo? Depois de expulsos do Rio de Janeiro, os franceses vão, no início do século XVII, para a região do Maranhão, e lá eles invadem o território, criam a localidade, a França Equatorial, inclusive criando a cidade em homenagem ao rei deles, o rei Luís, certo? Por isso que o nome da cidade é São Luís, ok? Beleza? E a gente tem, talvez, das invasões estrangeiras, a mais relevante e mais importante, que governou o Brasil durante 30 anos, 25 anos, que foi a do Recife holandês, certo? O Recife é invadido pelos holandeses, eles tentam invadir Salvador primeiro, não conseguem se fixar, mas na Holanda eles conseguem no Recife eles conseguem se fixar. O próprio Nassau, esse é o período que Maurício de Nassau vai governar a Holanda, mas a gente tem que entender que a Holanda aqui é uma empresa privada, é a Companhia das Índias Ocidentais, é uma empresa privada que coloniza Pernambuco, certo? Que toma o poder de Pernambuco para extrair a cana-de-açúcar, e não só Pernambuco, mas Luanda também em Angola, informando todo o processo do tráfico escravocrata e do eixo comercial do tráfico transatlântico, né? Mesclando, por exemplo, a colheita do açúcar, o tráfico transatlântico e o mercantilismo europeu. Então é um fator importante. Mas as pessoas não se a gente fosse colonizado pelos holandeses ia ser muito melhor, nós ia ser um país muito mais desenvolvido. Realmente, tu pega, por exemplo, o Suriname, hoje em dia, é um país de primeiro mundo. As Antilhas holandesas são países predominantes no mundo brasileiro, no cenário econômico internacional dos dias de hoje. Não, gente, tira isso na cabeça de vocês. Mas os ingleses, não, a Jamaica a mesma coisa, não é país de primeiro mundo. O sul dos Estados Unidos é extremamente pobre como o sul brasileiro. Isso é um pensamento extremamente colonizado da nossa mente, complexo de vira-lata. O que é o problema é o sistema de exploração, é o plantation. Em todo lugar que tem plantation vai dar merda no futuro, vai ser país subdesenvolvido. Botem isso na cabeça de vocês, certo? Então, vamos lá, em 1580, União Ibérica.
que está vinculado a esse processo também das invasões, sobretudo da Holanda, tá? Por um problema de sucessão no trono português, a gente vai ter então subindo ao trono o Filipe II, a época filipina, né, que é o rei da Espanha. Ele vai juntar as duas coroas e esse fator praticamente vai abolir o chamado Tratado de Tordesilhas em 1494 e vai permitir a interiorização do Brasil, principalmente pelos bandeirantes. Período colonial, gente, agora mais trabalhando com o século XVII, certo? Ciclo do açúcar, gurizada, pelo amor de Deus, muito importante. Plantation, o que quer dizer plantation? Exportação, monocultura, mão de obra escravizada e latifúndio. É esses quatro. Isso não vai acontecer só no Brasil, mas todos os locais que acontece plantation é sinônimo de subdesenvolvimento no futuro. Botem isso na cabeça de vocês. Em qualquer lugar que tem plantation, tem subdesenvolvimento no futuro. Vai ser a base do sistema social brasileiro. Isso que eu falo para vocês, tu ter açúcar, tu ser dono de engenho do Brasil, não é um sinônimo simplesmente de riqueza, é sinônimos de status social. Por isso que não dá para tu trabalhar com a ideia de burguesia no Brasil, porque grandes comerciantes, quando tinham possibilidade, tinham mais dinheiro que senhores do engenho. Quando tu pega o decréscimo do açúcar, a crise do açúcar, os caras estão comprando engenho de açúcar. Isso não tem lógica capitalista. Por que isso? Porque dentro da sociedade brasileira, tu ter um engenho de açúcar quer dizer que tu é a elite da sociedade. Então tem um teor social na questão do açúcar. O açúcar não é simplesmente um processo de exploração agroexportador. É também um processo da demonstração da sociedade brasileira durante aquele momento. Não brasileira, colonial, né? Pra gente falar. E também um mercado interno importante entre as províncias, tá, gente? Nunca se esqueçam, vai se desenvolver principalmente durante o período das Minas, mas já aqui se inicia. São Paulo com o trigo e com a pecuária, o próprio Nordeste com madeira, pecuária e o tabaco. O Rio Grande do Sul, em certo momento, depois, lá no período das Minas, vai desenvolver a criação de mulas, tá? A gente pega para o norte, para a província que eles chamam de Grão-Pará, o chamadas drogas do sertão, que vai resultar lá na revolta dos Beekman também. Tudo isso vai estar envolvido dentro desse mercado colonial interno. Das missões guaraníticas, jesuíticas, tá? A gente sempre se lembra, era meia dúzia de jesuíta e tinha muito mais guarani. E eu boto isso aqui não porque eu trabalho com história indígena, mas o Marcelo também conhece. O meu orientador, que é um dos professores da URGS, todo ano tem uma questãozinha de guerra guaranítica, missões guaraníticas, que é o que ele estuda, tá? Ou questão de mita e... Como é que é o nome? Mita e encomenda. Sempre tem uma questãozinha sobre história indígena que eu sei que é ele que faz, tá? Mas trabalhando sobre as guerras guaraníticas, a gente tem primeiro os Guarani criando essas missões na região do Tapi do Guará, que vai pegar uma parte do sul de São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, que vão ser expulsos pelos bandeirantes. Eles, depois de ser expulsos pelos bandeirantes na Batalha de Imbororé, eles vão para a região dos 30 povos das missões, que pega um pouco a América colonial espanhola também, criam esses 30 povos das missões, lembrando, né, 7 povos das missões fazem povo desses 30 povos. A gente tem o Tratado de Madrid, 1750, que vai remodelar as fronteiras do Brasil, e a gente tem a Guerra Guarani. Os Guarani não aceitam se tornarem submissos à coroa portuguesa, e aí se estoura o conflito, que vai ser aquela carnificina horrorosa entre 1754 e 56, se não me engano agora a data. Os Guaranis depois fogem ou ficam na região do Rio Grande do Sul, muitos são inseridos dentro das sociedades, apagados, os bugres, né? O que a gente chama hoje, também tem uma questão racial muito forte dentro desse processo aqui no Rio Grande do Sul. Alguns vão para alguns aldeamentos, como o aldeamento dos Anjos aqui em Gravataí. O bandeirantismo, a gente tem que entender que eram mestiços da capitania de São Vicente, então eram fruto da troca das relações de miscigenação entre portugueses e indígenas. Por isso que eles são chamados, podem aparecer como paulistas ou mamelucos também, tá? Nós estamos falando das mesmas pessoas. O objetivo principal das bandeiras, gente, sempre foi a captura dos indígenas, tá? Tirem isso da cabeça de vocês, que para desbravar o Brasil, cacete, sempre foi para capturar indígena. Pode aparecer para vocês também os negros da terra, indígenas, tá? Ou ouro vermelho, se vocês também podem aparecer como sinônimos de populações indígenas captadas pelos bandeirantes, normalmente para a captação desses escravizados para trabalharem ou em São Paulo, que era uma mão de obra mais barata,
ou também no circuito da cana-de-açúcar, principalmente nos períodos de crise do tráfico transatlântico. Só para terminar, Marcelino, eu já te dou a palavrinha. Uma coisa que é interessante, gente, a gente observar é que a escravidão indígena era proibida dentro do Brasil. Então a gente observar que esses indígenas eles eram escravizados de forma ilegal, certo? Eles eram, e não aparecia, tu pega os inventários da época, eles não apareciam como escravizados, eles eram gentis, eles eram administrados, eles eram tutelados, toda essa baboseira que a gente sabe que é escravidão, na realidade eles eram forçados. Mas depois de um tempo, né, Lucas? Depois do século XVII, né? No início podia. No início, não, a escravidão no Brasil é proibida em 1570, com a Carta Régia, Carta Real, 1570. 1570, é proibida a escravidão do Brasil. E na América é 1542, na América Espanhola, com as leis nuevas. Isso. Fala aí, Marcelito, podia falar. Não, isso me leva a pensar muito naquele caso, agora eu vou levar pro BBB, né? Porque esse ano teve o caso de uma menina lá que comentou que ela era negra, né? E ela comentou que os negros que vieram pra cá era porque eles eram melhores, eles eram mais fortes, mais trabalhadores. E isso tá errado, gente. Isso tá errado por um motivo muito óbvio. Nenhum povo merece ser escravizado ou é mais forte e é melhor trabalhador sendo escravizado. Isso é uma questão econômica, tá? Então os indígenas deixaram de ser escravizados e passaram a ser aldeados nas missões, que era uma maneira de eles trabalharem compulsoriamente dentro da lógica de trabalho dos europeus, mas são trazidos africanos para cá de maneira do tráfico escravizado, porque era uma questão econômica que enriquecia os grandes traficantes de escravizados, tá? Então não coloquem isso na cabeça que o índio era preguiçoso e o africano era melhor trabalhador, tá? Então, trazendo esse tópico do BBB para falar, mas é porque tem muita relação mesmo com a aula, tá? E uma outra questão, só para complementar o Lucas, é que a gente está falando de Brasil aqui, mas a gente está falando de círculos, de circuitos econômicos que são localizados. O ciclo do açúcar, a gente está falando de um complexo açucareiro no Nordeste, tá? A gente está falando ali das missões guaraníticas aqui no Sul e também na região do Prata, certo? Então, o Brasil que a gente conhece hoje, ele ainda não está formado, certo? Só para complementar um pouco isso que o Lucas estava falando muito bem. Bom, só trabalhando ali que a Jenny perguntou, eu aproveito e já explico as duas, porque normalmente eles perguntam, tá? E talvez é o assunto que tu mais tem que saber de América Colonial Espanhola. Que diferente do que a gente tem no Brasil, a gente tem na América Espanhola é mais... Como é que eu posso dizer? É institucionalizada a exploração da mão de obra indígena, tá? Não podia se escravizar, mas se encontraram outras formas de se explorar essas populações. Por dois tipos de exploração. Uma que é super interessante, que é a própria mita. A mita era uma forma de trabalho utilizada pelos próprios incas no Império do Tahuantinsuyo. O que é a mita? A mita, uma quantidade X, numa época, quantidade de meses do ano, o curaca, o cacique de cada ailu ou aldeia, delegava uma quantidade X de trabalhadores para trabalharem normalmente nas minas ou obras dos espanhóis. Tá? Esses caras, se sobrevivessem, voltavam depois para o Ailu e aí outros quantos eram enviados, certo? Isso é a mita, é um rodízio de trabalho anual, certo? A encomenda é uma desgracinha para entender, mas ela não é tão difícil. A encomenda ela é muito semelhante à capitania hereditária. O que acontecia? O rei de Portugal, da Espanha, delegava um encomendeiro, tá? Que é esse cara muito semelhante ao capitão, a capitania hereditária, a esse encomendeiro, de explorar os tributos de certa região da América conquistada pelos espanhóis. O que eu quero dizer com isso? O cara chegava lá, o encomendeiro, e todos os impostos, teoricamente, que os indígenas, por exemplo, que estavam nessa região dominada por ele, deveriam pagar para o rei, eram passadas para esse encomendeiro. Então é uma forma terceirizada de exploração das populações indígenas em determinado local, certo?
É exploração de tributos, não é escravidão. Eles já perguntaram isso na URGS, normalmente a galera erra. Tá? Não é escravidão, apesar de ser uma forma de opressão de trabalho. Óbvio que esse tributo ia ser pago em mão de obra, né, gente? E mão de obra normalmente exploratória, certo? Então são duas formas predominantes. Essas duas coisas normalmente agora, eu acho que faz umas 4 provas da URGS que eles estão perguntando sobre mita e encomenda. Então saibam direitinho, se quiser, deem uma olhada direitinho na nossa aula, tem o slide, inclusive acho que fui eu que dou. Normalmente eu que dou essa aula, porque eu amo esse assunto. Então, acho interessante vocês darem uma olhadinha. Porque se em colonização da América Espanhola, normalmente é o que eles perguntam. Onde é que eu parei? Descoberta das minas... né? Não, tem as Minas Gerais. Não, descoberta então das Minas Gerais, gente, com esse processo de interiorização, vai ser descoberta na região das Minas Gerais, a partir das bandeiras, as entradas e as monções, que eram expedições das populações dos bandeirantes nessa região do interior do Brasil. Elas vão descobrir essas regiões mineradoras, que depois a gente vai explorar um pouquinho mais. E dentro dessa região, desse processo de exploração, vai ter um conflito entre os bandeirantes, que vão descobrir as minas, e a coroa, que vai querer tomar controle das minas. E aí é o que surge a chamada Guerra dos Emboabas. Emboabas era como os bandeirantes conheciam os estrangeiros, portugueses, colonos, como tu quiser chamar, que eram os Emboabas, por isso o nome de Guerra dos Emboabas. Obviamente a coroa vai ganhar, vai expulsar os paulistas dali e vai a partir disso tomar conta dessa região de mineração, ok? Sobre escravidão e resistência, gente, a gente vai ter a diáspora africana, cerca de 11 milhões de pessoas vindo para o continente americano de forma forçada, cerca de 5 milhões veio para o Brasil, então para vocês observarem, quase metade veio para o Brasil, cerca de 40%. Resistência cultural, a gente mesmo com esse processo de violência profunda durante todos esses anos, a gente tem uma resistência cultural super importante, sincretismo religioso, músicas, danças, a nossa língua tem uma influência muito grande. O que tu acha? A gente não fala aquela coisa horrorosa do português de Portugal, porque em grande parte influência das línguas africanas e também das línguas indígenas aqui do Brasil. Gastronomia, então, nem se fala. Certo, gente? Então a nossa cultura até hoje e a forma de resistência dessas populações, a gente tem que entender que a resistência ela não se dá simplesmente fisicamente, como as fugas, os suicídios, assassinato dos senhores e também a formação de quilombos, né? Mas ela também se dá culturalmente. E falando em quilombo, o principal que a gente vai ter, certamente o quilombo dos Palmares, certo? Do período colonial, então, do ciclo do ouro, gente, que inicia ali no finalzinho, tá? Do período do século XVIII, ali na última década do século XVII, e vai se estender até a metade do século XVIII, ok? O que esse ciclo do ouro está falando? Principalmente interiorização do Brasil, um mercado interno colonial que vai ligar as províncias, um processo de urbanização, criando diversas vilas nos territórios mineiros, certo? Além disso, vilas que suplementavam, aqui no próprio Rio Grande do Sul a gente vai ter a criação da colônia de Sacramento, a colônia do Desterro, Laguna, que são cidades que vão abastecer esse mercado interno da produção nas minas, tá? Outro fator importante, a gente tem a mudança da cidade de Salvador, da capital do Brasil, para o Rio de Janeiro. Ah, por que, prof? Mas não era uma interiorização? Sim, gente, mas o processo a gente tem que entender que tudo que é feito aqui é para escoamento na Europa. Então, o que fica mais fácil? Tu escoar por Salvador ou tu escoar por Rio de Janeiro? Ah, pro Rio de Janeiro, sim. Então, por isso que é feito, certo? Pelo Rio de Janeiro é por onde eles fazem esse escoamento, certo? São duas cidades maravilhosas, mas eles, por ser uma facilidade muito maior, as duas são grandes baías, né? As duas melhores baías que a gente tem aqui no Brasil é a Baía de Todos os Santos, que é a maior do Brasil, e a Baía de Guanabara, que é a do Rio de Janeiro. Mudança do eixo econômico, então, do Nordeste para o Sudeste. Só um asterisco aqui, tá? Nunca o açúcar, durante o período colonial, vai deixar de ser o produto de exportação predominante no Brasil. Nunca. Por quê? Porque, mesmo em crise, o açúcar tem uma questão social. Certo? Jamais esqueçam disso. Criação e desenvolvimento da colônia de Sacramento, conflito com os espanhóis na região do Prata. A própria criação de Montevidéu vai estar ligado a isso também. Para a gente terminar esse período colonial, então,
Tributação nas zonas mineiras, é importante a gente saber algumas tributações que normalmente caem, tá? A casa de contratação, ou casa de fundição. As casas de contratação, na realidade, desculpa, é casas de fundição aqui, tá? As casas de fundição foi uma alternativa que o governo português encontrou para diminuir o processo de escoamento ilegal do ouro das minas. O que acontecia? A partir desse momento, todo o ouro que saísse do Brasil ou que estava na região e fosse encontrado, deveria ser em barras, fundidos em barras de ouro. Se fosse encontrado em pó, que era normalmente como se encontrava, era aprisionado esse ouro, era proibido, certo? Então, quando eles faziam, e por que isso? Porque quando eles fundiam, eles já tiravam o quinto. O quinto é um quinto da produção. Então, eles já tiravam um quinto da produção de ouro desses lavradores, eles já tiravam um quinto para a coroa portuguesa. Todo esse ouro aí tem a derrama e o quinto, que depois vocês podem dar uma olhada mais a fundo. Todo esse ouro, grande parte desse ouro do Brasil, vai para a Inglaterra. Por quê? Porque o Brasil fez um tratado chamado Tratado de Midway, em 1704, também conhecido como Tratado de Panos e Vinhos, que praticamente coloca em posição de subordinação a Inglaterra, certo? O que era esse tratado? Portugal só poderia comprar têxteis, ou seja, roupas, da Inglaterra. Em compensação, a Inglaterra só podia comprar vinho do Porto de Portugal. Tratão, hein? Famoso baita negócio, certo? Óbvio, né, gente? Tu precisa mais de roupa do que vinho do Porto, né? Então, obviamente, quem sai em prejuízo nesse tratado é Portugal. Gente, prof, mas como o português é burro, como é que eles fazem tratado? É que não tinha muita opção, gurizada. Ou fazia isso, ou eles eram engolidos pela Espanha. Então, Portugal dava proteção a Inglaterra dava proteção para Portugal se manter independente. Mas tinha seus custos, né? E isso leva a uma subordinação econômica para a Inglaterra, tá? Isso vai ficar desenvolvido, sobretudo depois durante o período que o Marcelo vai falar durante o Império. Dentro desses períodos a gente tem as chamadas revoltas nativistas, tá? Revolta de Beekman, que vai acontecer no Maranhão, depois vocês dêem uma olhada certinho em todas elas. Os mascates, que vai acontecer no Pernambuco. Felipe dos Santos, que vai acontecer em Minas Gerais. E tem mais uma na Minas Gerais que eu não me lembro, que eu não botei aqui. É Beekman, Mascates, Felipe dos Santos, e tem mais uma aqui em Minas que depois agora eu não me lembro. Mas depois eu falo. E o Emboaba, tá? Todas elas são consideradas guerras nativistas. Sabia que tinha colocado em algum lugar. A Guerra dos Emboabas, Beekman, Mascates e Felipe dos Santos são consideradas guerras nativistas, revoltas nativistas. Era Pombalina, tá, gente? Primeiro, ele é um exemplo do despotismo esclarecido, que é uma mescla entre iluminismo e absolutismo, certo? Vão extinguir as últimas capitanias hereditárias que sobravam, expulsão dos jesuítas, é nesse momento que dá o merdeiro, inclusive, da Guerra Guaranítica, maior controle da metrópole sobre a colônia, que vai gerar revoltas gigantescas, já como movimentos separatistas. As mais importantes, a Conjuração Mineira, de 1789, né? Com o Tiradentes, o Tooth Out, o Tiradentes, Take Tooths, e o Tiradentes, e a outra, a Conjuração Baiana, que é a mais importante das duas, tá? A Conjuração Mineira buscava, óbvio, um movimento separatista, não do Brasil, tá, gente? Por isso separatista. É um movimento, a Conjuração Baiana e a Conjuração Mineira, tá? A Conjuração Mineira mais específica da região de Minas Gerais, era independência das Minas Gerais, nunca foi uma independência do Brasil, esses movimentos separatistas, tá? E a baiana, a mesma coisa da região da Bahia. A grande diferença entre as duas é que a baiana buscava o fim da escravidão, tá? Isso é importante, tá? A Conjuração Mineira nunca pediu o fim da escravidão, a baiana sim. Inclusive, grande parte dos revoltosos ou eram libertos ou escravizados. Marcelinho, faz teu nome. Alguma dúvida, gente? Tranquilo, povo. Tranquilaço? Então tá, Marcelito. Aqui algumas imagens. Do Brasil, fim do Brasil colônia, quase início do Brasil Império, pintadas pelo Jean-Baptiste Debré, que eu vou comentar com
família real é a abertura dos portos, tá? E essa abertura dos portos significa o fim do pacto colonial. Esse nome pacto parece que é um acordo entre duas partes iguais, mas não era isso, né, gente? O pacto colonial que vigorou durante toda essa colônia, que o Lucas comentou muito bem, ele era uma questão onde as colônias só poderiam comercializar os seus produtos, as suas matérias-primas, com a metrópole, com Portugal. Era uma obrigação, era
a igreja, partes da igreja estavam sempre presentes. Tá? Pode passar. E, gente, aqui eu acho que é o grande fato nacional do Brasil nesse ano. A independência do Brasil vai fazer 200 anos esse ano. 1822, 2022 faz 200 anos da independência. Eu acho que esse é o grande fato da nossa história nesse ano. Os 200 anos da nossa independência, e também na aula que vem vocês vão ver os 100 anos da Semana de Arte Moderna de 1922. Tá? Eu gosto muito de falar de história do Brasil, porque eu acho que a gente precisa muito entender e compreender o Brasil se a gente quer transformar ele, se a gente quer um Brasil mais plural, mais justo, mais igualitário. E a gente não entende o Brasil se a gente não entende a nossa independência, se a gente não entende o que foi o Brasil colônia também. E a independência do Brasil, gente, ela é um projeto político entre alguns que existiram na época. Tá? A gente já viu as antecedências que eram as conjurações, as revoltas regionais que aconteciam, tá? A vinda da família real, e um grande fato que acontece em Portugal e que vai ter repercussão aqui na colônia é a revolta do Porto em 1820. O que acontece? Em 1814, 1815, Napoleão é derrotado, assim como Hitler, ele perde para os russos, certo? E também vai acabar se formando uma onda conservadora novamente na Europa, que vai se formar o Congresso de Viena, que as monarquias europeias vão se organizar para que não existam mais revoltas de cunhos burgueses e nacionalistas na Europa, e a Santa Aliança, que era uma forma de organização cristã por parte das monarquias católicas, né? Principalmente a Rússia, a Prússia e a Áustria, certo? Então, durante esse momento de conservadorismo europeu, de volta das monarquias, os portugueses vão iniciar um movimento rebelde, certo? Mas ele é um movimento rebelde e complexo de se entender. Eles queriam uma constituição em Portugal, certo? Mas eles queriam a volta do rei de Portugal, que estava na colônia, que estava do outro lado do Atlântico, no seu território americano, no Brasil. Tá? E eles vão exigir a volta de Dom João VI, que durante um bom tempo vai ficar para lá e para cá, tinha se acostumado com um país tropical, tinha gostado
E ao gente, pé da letra. e gente falando. Colocar, eu adoro bobagem na história, né? Eu adoro fofoquinha. Cara, ele. Tipo, dizem que ele nem assinou, assim. Foi uma parada meio. Que ele realmente tava mal, assim, mal mesmo. E que nem foi perto do Riacho Ipiranga, foi até uma distância bastante considerável. E tem os relatos das pessoas que estavam. Não tô, a gente não tira do nada, não tô fazendo piada, é relato das pessoas que estavam presentes. Assim. Quem dá, na realidade, o aval é a imperatriz Dona Leopoldina. E aí só metem, invadem, colocam pra ele assinar depois. E é engraçado depois ele pedindo desculpa pro pai dele, assim, é meio bunda mole, assim. Dom Pedro é um bosta, gente, assim, sinceramente, eu odeio a monarquia brasileira. E o Dom Pedro é um dos caras mais desprezíveis que existe na história brasileira. Era um grosso, um ignorante, um chinelão, assim, de vacalhava com a imperatriz, assim, Dona Leopoldina. Muito se trabalha a ideia, inclusive, de que a morte dela tenha sido resultado numa surra que ele deu nela. E além de trair ela, cara, ele criou uma casa da amante dele na frente da casa do Palácio Imperial. Cara, ele era um chinelo, assim, era bem. Tanto que por isso que ele foi corrido daqui, o Marcelo. Não vou dar spoiler, mas o Marcelo vai falar depois, mais ou menos aqui. Olha, beleza. E o primeiro reinado, então, né, gente? Vai durar 9 anos apenas a presença do Dom Pedro I aqui como o nosso regente, tá? A independência ela vai ser, então, um projeto político do Partido Brasileiro, entre outros que haviam. E ela vai ser diferente das independências da América Latina. Ela é um projeto que mantém o Império Brasileiro
Gente, só duas coisinhas que eu acho que é interessante de falar, até para dar um momento pro Marcelinho tomar uma água, dar uma respirada. É, eu tenho na mente que duas coisas, aquilo que o Marcelo falou de criar esse estado, mas não uma nação. Tenta imaginar o que fazia um cara sei lá, no Pará e um cara no Rio Grande do Sul, e uma mina no Rio Grande do Sul se sentirem brasileiros. O que tu acha? Essa é a pergunta que a gente tem que fazer. O que essas pessoas naquela época, qual era o que fazia eles se sentirem brasileiros? O que vocês acham que faz eles se sentir brasileiros? Tem dois elementos que eu acredito, tá? Travou? O que vocês acham que fazem uma pessoa no Acre, nessa época, tá? O Acre não existia nessa época. Uma pessoa no Pará e uma pessoa no Rio Grande do Sul se sentirem brasileiros, pertencentes de um estado brasileiro. Tem duas coisas que são primordiais, que fazem esse sentimento nacional. Não ainda de uma nação, mas um sentimento de pertencimento a essa unidade política. Não dá para trabalhar com a ideia de nação ainda. Esse vai ser um dos fatores que vai ser construído ao longo do século XIX todo. Cultura, mas tu tem que concordar comigo que a língua, por exemplo, no Pará, os dialetos eram completamente diferentes dos dialetos aqui no Rio Grande do Sul. Aqui no Rio Grande do Sul, grande parte falava espanhol, inclusive, em vários momentos. Não é verdade? Então fica complicado a gente chamar de língua. A convivência também, porque os dois conviviam, eram longe. Não é uma pergunta fácil, tá? Tô falando da época da independência. Ah, não, da época da independência. Agora a gente já tem símbolos nacionais, coisa do tipo, já é outra coisa. Naquela época, gente, duas coisas mantinham o Império unificado, essa grande vasta, até porque o Brasil ele era o único império dentro dos processos de independência da América, né? Esse é um fator interessante também. Dois fatores. O primeiro, a figura do imperador, tá? A figura centralizada, e não é à toa que no momento que você tem o período regencial agora, vocês vão ver que vai estourar o merdeiro no país inteiro, por várias revoltas e localidades. Por quê? Porque não tem um eixo central que é quem legitima uma unidade territorial, que é o Brasil. E o segundo, gente, é a escravidão. A escravidão, porque dentro do Brasil, o sistema econômico brasileiro de todas as províncias está presente a escravidão. E ela mantém o Brasil unificado. É ruim? É, mas é a realidade. Então esses dois fatores, a escravidão, e não é à toa que quando tu termina a escravidão, se dissolve o império e se inicia a república. Certo? Então são os dois fatores que mantêm o Brasil como unidade política ao longo da construção desse império. Certo? Entendido? Boa. Toca a ficha, Porque mano. aqui é muito difícil a gente falar de brasileiro, sabe? As pessoas não se sentiam parte do Brasil, se sentiam parte da sua região, principalmente. E é como o Lucas falou, a figura do imperador é que unia muito, além da base econômica escravista. O período regencial, o imperador indo para Portugal e deixando seu filho aqui, vai ser um período de guerra civil, gente. As províncias vão acabar muitas vezes se rebelando contra o poder central que está
escravizados que viviam na Bahia. Alguns escravizados da Bahia tinham origem de regiões africanas que tinham o Islã como religião. E eles vão acabar se rebelando na região de Salvador contra a opressão escravista que era muito forte na região. Inclusive, uma questão importante é que uma das personagens dessa revolta é a Luísa Maim, que foi mãe de um grande
Mas é importante citar, né, Marcelinho? Tipo, não tem santo, tá, gente? Na guerra, Não, pessoal. não, quando a gente fala de geopolítica, não é filme da É, Marvel, gente. não Não é, é. não é Brasil. O Brasil tem tanta culpa quanto o Paraguai também tem tanta culpa. A Argentina tem culpa. É um merdeiro político que se desenvolve ali naquela região. Tem a saída do mar pela questão do Paraguai, mas tem a intenção do Brasil de se tornar um império. E é complicado, não dá pra gente pegar e dizer, é culpa de um, de culpa de outro. Jamais. Não Não tem. é herói e vilão, tá, É, gente? não Não tem. caiam em novela, não caiam na novela com Celton Mello querendo derrubar o Solano Lopes. Não é por Né? aí, Total. tá? Não. E aí mais, né, gurizada? Tem toda essa ideia. Eu tive a oportunidade agora, o privilégio, de ir pro Rio de Janeiro e visitar agora nas férias e visitar o Museu Imperial. E, cara, praticamente é uma ode à família monarquista, assim. Eu escutei muita coisa, assim, até foi legal. Eu vi que a Julinha botou ali que vocês têm aula síncrona agora, tá? Até por isso que eu vou interromper um pouco. Sei que vocês têm que ir na aula, mas dá um arrego pra gente ficar mais um pouquinho. É, e aí, cara, eu fiquei meio chocado, assim, como professor de história. Não falei nada lá na hora, porque, pô, as pessoas estão ganhando dinheiro delas também, não dá pra. Mas é um fã-clube da monarquia, assim, é bizarro. E aí essa ideia de que Dom Pedro foi o cara mais inteligente da época dele, coisa do tal. No Museu Imperial em Petrópolis, no Rio de Janeiro. Pertinho, na cidade serrana ali do Rio de Janeiro. E aí, cara, eu fico chocado assim quando as pessoas defendem a monarquia. A monarquia teve 80 anos para abolir a escravidão e em nenhum momento pensou e muito, lucrou muito e abusou muito com a escravidão, sabe? Então, cara, não dá pra colocar. As pessoas botam Dom Pedro II como um grande governante, não sei o que. Cara, o cara manteve a escravidão, não é grande governante. Não é grande governante. É inteligente naquelas, porque inclusive era um grande amigo do Conde Gobineau, que era um dos grandes defensores do racismo científico, um dos criadores do racismo científico. Então, cara, é muito complicado a gente falar essas coisas. E o Solano Lopes também era um grandíssimo ditador. Então, a própria ideia de ditador nessa época é diferente do que a gente tem. A gente vai estar sendo anacrônico, coisa do tipo. Mas não dá pra gente trabalhar com a ideia de que família imperial ou a monarquismo do Brasil era lindo e coisa. Cara, isso é viagem completamente. É tão complicado, é muito mais complicado do que hoje em dia. Então essa propaganda monarquista é tipo das coisas, cara. A gente não basta terra plana ainda. É terra plana e monarquia, coisa que, sabe? Nós estamos discutindo hoje em dia, em 2022, velho. Então, sabe, é muito complicado. Mas só esse recadinho assim que eu queria dar pra vocês de quanto isso. Acho que o Marcelinho terminou, Marcelinho? Passa aí, vê se tem alguma coisa, algum slide pra você. Mas eu acho que é isso, a gente já se passou aqui, que a gente se emociona. Aqui é só uma linha do tempo, pra vocês terem uma ideia, tá? Imperialismo social, não vi. Só imagino a lindeza que deve ser, né, cara? Cara, é muito doido. Nós vivemos um período muito louco, gurizada. Muito É que nem a louco. gente fala da geopolítica e da Ucrânia, agora estamos falando Ah, de Estados Unidos e a Putin, a gente não pode pensar como filme da Marvel, né? A gente é não. sempre muito Rock interesse, Balboa, Rock 5. Um dos melhores filmes para estudar a Guerra Fria da face da Terra. Rock 5, gurizada, vejam sempre, maravilhoso. Amo, amo. Eu gostaria que caísse. certo? Não, gente, vão, assim, ó, vocês têm que, a gente tem que, o pensamento colonizado trabalha com essa ideia de maniqueísmo, que existe um bom e um mal sempre, uma coisa dúbia, uma relação dúbia sempre. Não, cara, geopolítica é merdeiro sempre. Tem sempre alguma coisa para cada lado, certo? Obviamente, tem momentos que, escravidão, coisa do tipo, daí não dá, né? Não, é escravidão. Não tem um lado ruim, não tem um lado meio termo. Não, é escravidão. Tá ali, certo? Ditadura civil militar. É ditadura civil militar, não tem erro, entendeu? Mas, cara, a gente não pode entrar dentro dessa discussão de que A e B, entendeu? As coisas são muito mais complexas e por isso que existe a historiografia. É para justamente fazer esses balanços.
Galerinha, cansamos vocês? Bah, 2 horas pauleira. Valeu, obrigadão pela aula, gente. De boa. Fico feliz. Eu acho que é a última aula que eu dou antes da prova de vocês, mas eu devo dar um tchauzinho, alguma coisa antes pra vocês, antes da gente dar a prova de vocês. Mas estudem, tá, gente? Se precisarem de alguma coisa, a gente está à disposição, sempre. Peçam, vocês têm o nosso. Como é que chama? Peçam no nosso WhatsApp, tem ali no grupo, se quiserem entrar em contato. A gente talvez demore um pouquinho para responder, mas a ideia é sempre a gente estar à disposição de vocês, tá? Vocês não atrapalham em nada. A gente tem muito orgulho da caminhada que vocês estão traçando e vai dar tudo certo, tá? Um beijo grande para vocês. Girls Power total. Mandaram muito. Valeu, Jenny, curti a música do Rammstein. Não sou metaleiro, mas gostei. Me adoro da história também. Mentira, baita metaleiro. Do grupo do metal, metaleiro de dread. Metaleiro de dread da faculdade. Gostei bastante. Valeu, gurizada. Valeu, gente. Beijão.